TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso. 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Sayão, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast. Transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você. Olá, meus amigos, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast aqui com Charles Campos. E a gente tá de volta já, né? Começando o ano de 2025 aí com o pé direito a todo vapor, né? E esse ano de 2025 a gente vai ter muitas novidades, vai vir um programa novo aí, vai vir muita coisa boa aí para a TV NC Digital, aqui na nossa TV. E eu tenho aqui um convidado, que é um convidado que há muito tempo eu tô querendo trazer aqui, né? Tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? E um convidado especial, meu amigo, o diretor aqui da TV NC Digital, é o pastor Adair Moreno. Seja muito bem-vindo, Adair Moreno. Ô Charles, olá galera, você que tá em casa aí, sejam bem-vindos. Obrigado, Charles, bem-vindo eu, né? Como é bom estar do lado de cá, a gente tá sempre entrevistando, a gente tá sempre fazendo âncora, né? E é tão bom. E só lembrando que a gente vai fazer essa troca depois, né? Vai fazer essa inversão depois aqui. Eu quero que você vai participar do AM Podcast, porque as pessoas conhecem o apresentador Charles Campos, mas não tem a mínima ideia, né, da sua história de vida, dos seus, né? Exato. E você tem um testemunho bacana, você vai estar, né? Não é dia disso hoje, mas ele vai estar aqui no AM Podcast. Vem um prazer, privilégio fazer parte desse programa, viu, Charles? Ô Adair, eu que agradeço aí de todo o coração. Já tem um bom tempo, já tem mais de ano já, né? Que a gente tá com um projeto. Já há muito tempo que eu queria já trazer, né, você aqui. E para mim é uma honra poder estar recebendo, poder conhecer muito aí da tua história. O pessoal já conhece bastante, você já deu entrevista aí em outros meios de comunicação. Acho que até mesmo aqui mesmo já falou sobre a sua história de vida, sobre o seu testemunho, sobre sua trajetória, seu ministério, enfim. E eu tô tendo essa honra também de poder ouvir também você aqui. E vai ser também uma honra poder tá aí também do outro lado, sendo entrevistado aí por você, né? Porque tem uma diferença, né? Você tá aqui, aí de repente você tá ali do outro lado, né? Ou seja, muda só o nervosismo. Mas, é verdade. Né? É verdade. Adair Moreno, vamos começar. Ó, pra você ver, você tem um currículo muito extenso, né? É cantor, é compositor, é escritor, o homem é tudo, é pastor, como se diz, faz de tudo, né? Tem todos os talentos num homem só. Adair,
Fala aí um pouquinho então aí, vamos começar sobre seu ministério, sua trajetória, como que começou. Fala aí um pouquinho aí do ministério apostólico que você tem. Bom, Charles, eu nasci na cidade de Uruaçu, Goiás, a aproximadamente 300 quilômetros daqui. E desde menino eu tenho uma promessa de Deus, uma promessa que Deus fez aos meus pais, que dentro nossos irmãos, que a gente era mais ou menos uns 12, né? Deus iria levantar alguém. Você é filho de pastor, né? Sou filho de pastor. Meus pais foram pastores, né, dirigentes e pastores auxiliares, né, muito conhecido, muito bem quisto na cidade lá de Uruaçu, que é o irmão Melania. Quem tá vendo aqui de Uruaçu vai saber do que eu tô falando. Melania, um nome diferente, né? Irmão Melania, irmã Hilda. Irmão Melania que faleceu em 15 de maio de 2012. E a minha mãe faleceu em 15 de março de 2018, 6 anos depois. Sou nascido e criado em Uruaçu, na Assembleia de Deus de Madureira, né? E lá era muito rígido, cara. Na nossa época não tinha essa facilidade, essa tranquilidade que tem hoje. Na nossa época era muito rígido, não podia nada. Crente não podia, jovem não podia jogar bola, não podia assistir televisão, não podia fazer nada, moço. Não podia nem beber Coca-Cola, né? Não podia. Calça jeans, não podia usar calça jeans. A gente fazia, mas não podia. Não né? podia. E desde muito pequeno, eu juntamente com meu irmão, né, que é o Pedrinho, irmão de sangue, irmão de fé e de criação, que é o Pedrinho, chamado Queimadinho de Jesus. Ele é muito conhecido em Goiás, no Brasil. De repente você está assistindo, vai lembrar de quem eu estou falando. E a gente compunha canções. A gente já compunha. Eu não tinha a mínima ideia do que era compor, mas a gente criava música. E músicas que eu lembro até hoje, né? Alguns trechos dessa música. E eu não tinha a menor ideia. E eu até com os meus 12 para 13 anos, a gente fazia muita peça teatral na igreja. Então você começou a compor desde pequeno. Pequeno, então. Na verdade, eu já nasci, Deus me deu esse dom muito tempo, de pequeno mesmo, Charlie. Por exemplo, você tem uma ideia, eu escrevi, a nossa igreja tinha peça teatral no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, e eu escrevia a peça, criava o roteiro, criava os personagens, criava as falas, dirigia, atuava e a gente fazia as peças. Eu tenho em vídeo, né? Em vídeo, fita cassete, tem que passar para vídeo ainda, né? O Juninho ainda bem pequenininho, que fazia parte também, até o Juninho era ator sem saber, né? E a gente fazia, eu não tinha a mínima ideia da seriedade que era e do quão importante isso era, né? Então eu sempre fiz com muita facilidade, compor canções, e Deus me deu alguns livros também, né? No decorrer, e fui criado entre Uruaçu e a fazenda, chamada Fazenda Barroso. Você é natural de Uruaçu? Eu sou natural de Uruaçu, né? Eu sou nascido e criado em Uruaçu. E vivi lá até os meus... até 1998, eu tinha aproximadamente 20 e poucos anos, quando eu mudei para Goiânia, para Aparecida de Goiânia, para correr atrás de um sonho. E eu vou falar uma coisa para você. Ser sonhador demanda disponibilidade para sofrer. Cara, o sonho ele sempre vem acompanhado de um alto preço que a gente tem que pagar. Você coloca à disposição pro sofrimento. Porque assim, quando você, por exemplo, você sabe qual que é o meu maior... É igual José. Sabe qual é o meu maior sonho que eu tinha? A maior vontade que eu sempre tinha? De ser igual todo mundo, cara. Contentar com a casa no interior, né, como a minha família vir muito bem, ter meu carrinho, minha casa. Meu sonho era querer contentar com isso, eu nunca consegui, já. E é um erro, né, pastor? É um erro você querer se igualar à pessoa e não querer ser você mesmo. Mas assim, o problema é que ser diferente dói demais, cara. É muito complicado. Dói também, né? E assim, eu casei muito novo, eu casei com 19 anos, 18 para 19 anos. E eu já tinha meu comércio lá. E acabou que acabei perdendo tudo e a gente veio para Goiânia, para Aparecida de Goiânia. E o Juninho, que é meu filho mais velho, hoje com 27 anos, tinha 2 anos, 1 ano e pouco para 2 anos. E a minha esposa na época estava grávida da minha filha do meio, da Jéssica. E a gente veio pro Jardim Alto Paraíso e fomos morar em um barracão. E foi uma das fases mais complicadas, cara, mais difícil que a gente passou. E olha que a gente passou muita coisa complicada, muita mesmo, né? E teve uma época
que eu em 8 meses, nós mudamos 8 vezes. Então se a gente ficava 30 dias, não tinha dinheiro para pagar barracão. E na época o aluguel, eu me lembro, era R$35, R$50 o aluguel do barracão. E a gente não tinha para pagar. E olha assim, eu sempre fui muito esforçado. Então eu saía para capinar lote, eu capinava lote, eu cavava fossa, eu saía e não conseguia receber. Então as portas estavam fechadas e eu não sabia. E o meu irmão, que veio cantar comigo, que é o Chiquinho, quero até mandar um abraço pro Chiquinho, né? O Francisco, tem como irmão, não é irmão de sangue não. A gente era uma dupla e para ele as coisas funcionavam. Ele tinha um trabalho dele, ganhava o dinheiro dele e tinha mais, cara. Quando eu ia, ele era pedreiro, ele me levava, não, vou te levar para trabalhar como ajudante de pedreiro. Que a gente chegava lá, o cara mandava ele embora. Eu era um fechador de portas. Por quê? Porque Deus te separa para trabalhar com você. Deus tem a mania, né, o hábito de nos esconder à vista de todos, Charles. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente, de repente você está passando aí, você se sente só, mesmo rodeado de pessoas, você tenta, você corre, você batalha e as coisas não saem do lugar. Aí você é mal falado por vizinhos, você é mal falado por parente, família, não vai entender, a família não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Não se engane. A família jamais, cara, mas não é que eles são ruins, que eles são maus, mas é porque o chamado é teu. Deus não vai, eles não vão entender isso aí. E aí você vai ser mal falado, você vai ser xingalhado. Lembra lá de José? Era perseguido pela família e comigo não foi diferente. Eu passei uma fase que eu mudei pra cá, eu era muito mal falado na minha família. Então assim, os comentários, que família, eu entendo hoje que eles não faziam por mal. Tudo é permissão de Deus. Então eu era conhecido como um cara irresponsável. Eu era conhecido como um cara sem cabeça, sem ideia. Então quando falava me julgava, pô, ele é muito sem ideia, tá levando a família pra sofrer. Mas não, cara, era algo que ardia dentro de mim, que era mais forte do que eu, não sei te explicar. E a gente veio e começamos e a gente passou tanta coisa, Charlie. Tanta dificuldade em Aparecida. Eu lembro que a minha esposa na época, a mãe dos meus filhos, estava grávida da minha filha do meio, da Jéssica, e meu filho um dia deu catapora, né? E catapora dá febre, né? Deu febre e eu não tinha como tratá-lo, não tinha como levá-lo, e eu desesperado ligava para um para outro, ninguém me ajudava, e eu nunca vou esquecer, a gente ia cantar, eu lembro que a gente era Campo de Anápolis, e a gente ia cantar um hino, que eu tomei raiva desse hino um bocado de tempo, hoje eu já canto numa boa, eu tomei raiva desse hino um bocado de tempo, que era Rompendo em Fé. Cara, a letra desse hino é pra quebrar a gente no meio, né? A letra diz assim, ó, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Eu queria morrer cantando esse negócio, né? As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso, me leva pra perto de ti. Ainda fala assim, ó, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Ah, tá doido, moço. Eu cantando, eu tinha uma guitarrinha Jennifer e eu cantava com essa guitarra e eu começava a chorar, cara. Olhava lá, via minha esposa lá, barriguda, amarela, pálida, né, perto de ganhar neném, anêmica, né, uma situação complicadíssima. Via meu filho pequenininho andando pela igreja e eu pensando, depois do culto, eu vou ter que mudar, cara. Eu vou ter que mudar de novo, eu chorava. E aí aconteceu algo interessante, que nessa turbulência, eu um dia fiz uma oração para Deus, falei, Deus, eu já tô casado há 3 anos e eu não tenho geladeira. A gente ficava usando a geladeira do pastor, dos amigos. E eu quero uma geladeira. Eu lembro que Deus disse assim pra mim, ó. Deus usou alguém e falou assim, ó, eu vou te dar uma geladeira. E eu falei, uau! Né? Falei, caraca, vou ter uma geladeira. E de repente alguém me presenteou com a geladeira. Escuta essa. Frigidaire 1948. Da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. É aquela geladeira redondona, né? Isso, uma que tem, ela é revestida de chumbo, cara. Revestida de chumbo, né? O cabo dela é um trem desse tamanho que você puxa. Isso, ela tem ela tinha um transformador em cima que dava choque no vento. E aí, era 3 ou 4 homens pra carregar uma geladeira daquela. Aí eu que mudava, já tinha que arrumar ajuda, escadeirei, né? Mas assim, Deus permitiu a gente passar por esse caminho todo, por todo esse caminho. E diante disso tudo, eu nunca desisti e nunca deixei de crer em Deus, Charlie. Eu sei que a minha fé e o próprio Deus em mim nunca me deixou desistir.
Nunca me deixou voltar, nunca me deixou. Por mais que. E olha que eu já tentei, cara. Já decidi e tentei desistir. Sabe? Ah, pastor, mas crente pode desistir? Ué, não pode, mas desiste. Mas, Adair, o que te faz desistir, aliás? Qual que é o sofrimento, qual que é o peso maior? É o ministério do pastorado ou é o ministério da música? Cara, eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta. Então, ministério é ministério. Quem exerce o ministério na sua essência... Porque para uns parece que pesa mais o pastorado e para outros pesa mais o louvor. Mas né? É porque assim, Charles, deixa eu te falar uma coisa pra você. Ministério é assim, ó. Por exemplo, por que um pastor sofre mais do que o outro? Porque você teve os dois. Eu tive os dois. Tem os dois. Ainda tem os dois, tem né? Tem os dois, né? Por que um pastor sofre mais do que o outro? Chamados diferentes. E outra coisa, existe uma diferença que as pessoas não percebem. Existe o pastor de igreja e o pastor de ovelhas. Nem sempre é a mesma pessoa, tá? Geralmente o pastor de igreja, ele pastoreia ovelhas. E o pastor de ovelha também é pastor de igreja. E tem aquele pastor que é só pastor de igreja. Ele não pastoreia ovelha. A casa da ovelha não tem rastro dele. Ele não tem cheiro de ovelha. Ele não quer papo com as ovelhas. Ele pastoreia a igreja, como um todo, e as ovelhas não têm acesso a ele. Ele terceiriza esse serviço. Eu falo porque eu conheço pessoas assim. E o que faz sofrer no ministério? É quando você abraça a causa. Por exemplo, nós fomos pastorear um lugar que a gente era chamado de pé de Tode, né? Que é o Ponta Caiana. Lá era lama. Lá o negócio era terrível, cara. Criminalidade lá em cima, drogas, tráfico, facções. Então, assim, a gente foi pra lá pra cuidar de um povo que ninguém queria, né? E Deus nos ensinou tremendamente. Agora, o que pesa mais? Ministério... Os dois. Os dois. Os dois. Se alguém tem um ministério da música, e ele leva a sério, porque qual que é o erro do cantor? Pregador geralmente ora jejum e vai pro monte. O cantor raramente faz isso. Porque o cantor, como a música já tá pronta, ele já gravou, ele já memorizou a melodia. Então a grande maioria, eu conheço vários cantores de renome que falam, cara, eu vou orar pra quê, velho? Então o cantor, ele tem uma menos dedicação. Não é regra. Menos dedicado. Não é regra, não né? Não é regra. Aqui nós estamos trabalhando com exceção. Mas quase que na totalidade não tem. Por quê? Porque geralmente ele já tem a afinação, ele já tem a música e ele vai lá se apresentar e fazer um show. Quer ver um cantor que paga preço? É aquele cantor que quando ele começa a cantar, alguma coisa acontece na igreja. Mas quando aquele irmãozinho tá começando o louvor, que ele não é reconhecido nem nada, aí ele pena, ele sofre, vai pro monte e vai pro jejum, né? É complicado também, né? Tem isso também, né? Então, agora assim, os cantores que já tá lá em cima, né? Que já tá, como seja, já tá num degrau mais acima, né? Parece que já amenizou mais, já tá mais tranquilo. Depende, por exemplo, tem cantores que já... Mas não pode deixar tranquilo demais também não, porque Deus passa a rasteira, né? Porque assim, já existe a diferença entre... existe a diferença entre o sucesso e a fama. Isso é para todo o ramo musical. O que é a fama? A fama é aquela explosão. Tum, todo mundo conhece, todo mundo quer estar perto e é show pra cima e pra baixo, tal. O problema é que geralmente quem fica famoso faz sucesso. Tá, mas qual que é a diferença de Deus te honrar? Porque muitas vezes o cantor, ele não reconhece que Deus está honrando e mistura com sucesso e mistura com fama. Não sabe lidar com a situação. E acaba o quê? Acaba caindo. Então, a gente vai chegar lá. O que acontece? Todo mundo que faz sucesso, que fica famoso faz sucesso. Não tem como você ficar famoso sem fazer sucesso. Não dá. Não dá. Aí o que acontece? No ramo da música, obrigatoriamente você repetir sucesso. Você gravou esse CD, você fez sucesso, você lançou essa música, fez sucesso. Amanhã, ano que vem, o mês que vem, você tem que lançar alguém que tem que ter o mesmo sucesso ou mais. Porque senão você é esquecido. Uhum. E aí o que acontece? Como a pessoa fez o sucesso, ele esquece que não é sobre ele. Ele esquece que quem está honrando ele é Deus. Aí entra no que você está falando. Aí ele já começa a se achar o B da vassoura. Aí ele já começa a dificultar agendas. Ele já começa a dificultar, por exemplo, você não consegue mais ter acesso a ele. Já coloca a benção o tal do assessor,
né? Nada aqui contra o assessor, tá, gente? Pelo amor de Deus, é uma profissão honrada, mas se tem um negócio que eu tomei birra, é o tal do assessor. Não tô generalizando, porque o assessor é uma barreira pra você chegar no cantor, ou no pregador, no artista, e geralmente o artista nem sabe que você quer chegar nele. É o tal da cerca de arame. A cerca de arame. E é o papel do assessor, né? O papel dele. Então aí já começa a falar com o assessor. Aí você, por exemplo, eu, enquanto pastor, tinha cantores que pediam, cara, me leva pra cantar na sua igreja. Me leva lá. Eu falei, rapaz, a nossa igreja tá começando, não tem condições de honrar, porque você tem que honrar um cantor, um pregador vai na sua igreja, cara. Não dá pra ir dar um tapinha e falar Deus proverá, Deus abençoe, não dá, né? Até porque eu era cantor também, eu fazia eventos também, então eu sei o quanto é difícil você largar sua casa, largar sua família, pagar um preço, ir lá e cantar, e no máximo te dar gasolina como se você fosse tocar da petróleo, né? Aí a pessoa falava, não, me leva lá na sua igreja e tal, aí a gente apertava e levava ele lá. Não, me leva na TV, às vezes eu tava na TV, às vezes eu tava no rádio, me leva, aí você leva. Quando ele pega um sucesso, acabou, meu irmão. Você liga pro cara, rapaz, eu vou fazer um evento, você não quer participar, quer ver? A gente fez uma live, aquela live que você participou, sim, né? Sim, foi. E teve cantor que eu liguei pra ele, falei, cara, a gente vai fazer uma live... Aquela live foi benção. Como é que fala? É uma live solidária. Solidária. A gente vai fazer uma live solidária pra agariar, né, pra ajudar famílias. Era época de Covid. Quantas pessoas vai ter lá? Eu falei, não, é uma live, cara, vai ter os cantores. Tem cachê? Cara, é live solidária. Não, eu não saio da minha casa se eu não estiver ganhando. Tá certo. Então fique na sua casa. Então fique na tua casa. Crente, tá, gente? Crente. Gospel, né? Crente. Então fique na tua casa. Só que depois que nós estamos com a TV, vem me ligar. Moreno, você mora aqui de sapato e tudo, brother. Tem como você me levar? Cara, tem, só que eu não sei quando. E não vou trazer. Adair, eu vou te fazer uma pergunta, a mesma que você faz pra todos os cantores. Não, isso é maldade. É maldade. Não, como se diz o ditado, é provado do próprio veneno. Você acha correto? Ele sempre faz essa pergunta pros cantores, né? Aí é bacana. Então agora eu que vou perguntar. Você acha correto cobrar pra cantar, pra pregar? Cara, então, acho correto. Eu vou te falar por quê. É porque assim, ó, tem um ditado antigo, Charles, que diz assim que tudo demais é veneno. O problema são os excessos. Ah, mas a Bíblia diz que de graça receber e de graça dar. Eu escuto isso toda semana. Eu falo, cara, o que você ganha de graça aí? Fala pra mim. Porque olha só, por exemplo, você é um pregador. Aí eu falo, Charles, ou um cantor, eu falo, Charles, tem como você honrar na minha festividade? Tem. Cara, aí você vai preparar. Geralmente o pregador faz isso, ele vai estudar o texto, que é tema. Ele vai tirar um período de oração que precisa. Ele vai fazer uma boa interpretação do texto. De repente ele vai ter que vestir uma roupa, comprar um terno, comprar uma camisa, porque ele tem que apresentar bonito. E ele vai lá e ele é ministro de Deus por 40 minutos na vida das pessoas. Todo mundo está sendo abençoado, Thiago. O que foi de graça? Eu falei para um pastor essa semana, ele não gostou semana passada. Porque eu não concordo. Eu falei, pastor, então por que você não abre mão do seu salário? Ah, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Eu falei, quer dizer que o senhor é digno do seu salário e o outro não. Então assim, eu sou a favor. Entendeu? Por exemplo, eu sou um cara que eu atendo a agenda. Pastor, você estipula valor? Depende. De onde? Distância. Porque assim, eu vejo logística, né? Mas assim, o senhor cobra, pastor? Alguém me pergunta, irmão, eu não cobro. Eu peço uma oferta. E esse negócio de se a igreja puder não. Eu peço uma oferta de amor para a igreja. Quanto, pastor? Aí eu vou fazer a logística, ó, gastando gasolina, tal, um lanche. Irmão, a igreja pode me abençoar com tanto? Posso? Fechou. Entendeu? Agora, qual que é o extremo disso, Charlie? O pastor não tem coragem de me dar uma oferta, é uma conjectura, não é isso que eu não tô cobrando não, tá, gente? De R$300 para ir lá, cantar e pregar, porque eles não têm ideia do tanto que é difícil, cara. Você cantar 3, 4 músicas e depois pregar 1 hora, orar pro povo, a gente vem embora passando mal. Você já é pregador, você também é pregador,
Né? Você sabe do que eu tô falando, cara. Você sai desgastado. Você sai, sabe? Por quê? Porque isso é guerra no mundo espiritual, cara. Aí você vai lá, canta, aí o pastor fala assim, não tem coragem de dar R$300 pra abençoar, pra me abençoar a minha casa. Mas isso na sexta pra mim. Mas no sábado ele traz o cantor que cobra 7 mil, 10 mil reais. Chega 8 horas, que eu tô cansado de ver isso. O culto começa às 7, o cara chega 8, pede logo a oportunidade, porque ele já tá vindo de outro evento. Aí ele chega 8, 8 e pouco, canta 4 músicas, pega o dinheiro dele e vai pro outro evento. Acontece demais. Por quê? Porque o cara é famoso, porque o cara junta gente, sabe? Então assim, e as pessoas não entendem que eles não estão menosprezando o cantor ou o pregador. Eles estão menosprezando o reino. Porque a palavra que é pregada não é do cantor, é de Deus. Não é do pregador, é de Deus, é do Senhor Jesus. Então assim, eu acho eu acho que o excesso não. Né? O excesso não. Por exemplo, tem pregadores aí que pedia para pregar. Tem um pastor amigo meu que me pediu para falar com um pregador aí, né? Tem um tempo já. Um cara de renome que me enjoou de me pedir para levar ele nas minhas agendas para ele dar uma saudação. Isso é sério. O cara ficou lá em cima, o pastor chamou ele para pregar, ele pediu 5 mil reais, cara. Pastor, mas eu não tenho condições. Ele virou, pastor, você não tem condições, usa a prata da casa. Falei pra ele, ó, tá indo pelo caminho errado. Usa a prata da casa. Tá indo pelo caminho errado. Outra coisa que eu vou falar de novo nesse gancho. Pastores, eu vou fazer uma festividade sexta, sábado e domingo. Aí sábado eu tenho um cantor fulano de tal que me cobrou 5 mil. Beleza, eu posso pagar? Eu pago, não tem problema nenhum. Né? No domingo tem o cantor fulano de tal que vai estar que me cobrou mais 4 mil, mais 5 mil. Eu posso pagar? Eu pago. Aí na sexta, como é abertura, eu chamo o irmão João da minha igreja, que prega muito bem, que viaja pregando. Aí ele prega na sexta-feira, eu não tenho coragem de dar nenhuma coxinha pra ele. Porque é obreiro da casa. Tá errado, cara. Tá errado. É pesos e medidas. Se você vai abençoar o de sábado e domingo, se você deve abençoar o de sexta, não interessa se é a sua esposa, se é seu filho, se é da sua igreja, se é um obreiro, não interessa. Ministrou tem que ser abençoado, isso é honra. Porque qual o motivo que as igrejas vivem, algumas igrejas vivem em extrema pobreza? Um dos motivos é esse. Por quê? Porque não honra o de casa. Não honra. Nós somos um canal, Charlie. A bênção de Deus vem por nós, passa por nós e chega no outro. Entendeu? Eu não posso ser a torneira que fecha. Eu tenho que ser o cano que passa. E as pessoas não fazem isso. Então uma ganância, o que faz? O pastor geralmente entra uma boa oferta, mas ele guarda para ele, não guarda para a igreja. Né? Até a igreja pode estar precisando, mas ele não entendeu que a matemática de Deus é o seguinte: quanto mais você distribui, quanto mais você divide com o próximo, mais se multiplica sobre a tua vida. Essa é a matemática do céu. Então, respondendo a tua pergunta, concordo, não acho errado e faço. Tem que cobrar sim. Tem que cobrar. Eu vou... Já que a gente tá falando aí sobre música, ministério, eu queria que você falasse pra mim, porque teve muitas composições suas aí que fizeram, né, sucesso, né? Você tem quantos álbuns gravados? Charles, eu tenho um CD gravado. Um CD gravado chamado Deserto, que eu gravei em 2012. Inclusive tem aquela música Fofoqueiro Linguarudo, que todo mundo conhece, né? Todo lugar você chega e pega rapidinho. Tirou ele da minha bênção. Deserto e de Prisioneiro a Governador. Era a pergunta que eu ia fazer pra você. O Fofoqueiro Linguarudo foi a que fez mais sucesso, a que estourou. Foi a que estourou. Essa música, eu já contei aqui algumas vezes, eu não ia gravar essa música. Eu não ia gravar porque eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Porque a letra, apesar de ser engraçada, ela é exortativa, cara. E assim, eu escrevi para um amigo meu, para esse Pedro, esse irmão meu, que faleceu. Quando ele faleceu, ele tava produzindo essa música pra gravar. Eu falei, cara, eu tenho uma música sua cara. Ele cantava essas músicas. Quando ele ouviu, eu falei, eu quero. E aí, como ele faleceu, né, faleceu em 2009, 2010, dia 1º de janeiro de 2010, eu comecei a gravar em 2012. E quando nós chegamos no estúdio, faltou uma música. E eu quero até mandar um abraço aqui, ó, meu amigo Rony, né, Ronival, que faz grupo dupla com o Rivanil. Ronival Rivanil, que é do Swing Brasil, que vai estar comigo aqui no podcast. Ele que produziu essa música pra mim. Rivanil de Jesus. Rivanil de Jesus. Ele olhou pra mim, até nós gravamos uma música, eu, Rivanil e Valdemar, tá no voz e violão, as músicas, né, umas músicas antigas aí, né, o povo é seu irmão, gente, preta, tudo igual. E o Rony falou pra mim assim, pô, rapaz, você não tem uma música aí só pra preencher, CD e tal? Eu falei, cara, eu tenho uma, mas não tenho coragem de gravar. Canta ela aí. Quando eu cantei, ele olhou pra mim assim, riu, né, aquele jeitão dele, falou assim, meu pastor, essa música vai ser o carro-chefe do CD. Falei, tá amarrado, você não tem coragem de cantar uma música dessa, não.
Porque não dá pra você, né, você oferecer, ligar na rádio e falar, eu quero a música fofoqueira em Guarulhos e ofereço pro Charles. Né? E aí, é um pouco pesada pra oferecer, né? Não dá, você vai arrumar BO. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei de gravar a música, ela pegou. Né? E em 2017 eu gravei uma outra música chamada Fui Preso, tá até no YouTube. Diferente de tudo que eu já fiz. Que foi um testemunho tão vivo. Pra mim, Charles, eu tava estudando o livro de Marcos, eu pastoreava, e eu tava lendo sobre Jesus no Getsemane. E eu fiz uma pergunta, parei, tinha uma cadeira de frente assim, e eu sou meio maluco esse negócio, quando eu vou orar, eu gosto de chamar Jesus pra sentar comigo e tal. E eu lembro que eu olhei pra Jesus, eu sentei na cadeira e falei, Jesus, senta aqui. Como é que foi pro Senhor, como homem, passar por isso tudo? Porque, cara, a gente endeusa Jesus, só que no Calvário, naquele momento, ele era homem, cara. Né? Era o homem. Jesus era carne. Então, assim, o medo que a gente tem, ele teve. Né? Teve uma hora que quando Jesus falou assim, ó, Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Jesus estava, segundo a história, Jesus estava em profunda depressão. O pavor da morte fez com que Jesus suasse sangue. Isso é Bíblia. Né? E eu perguntei, e de repente o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, Thiago. Eu peguei um caderno e comecei a escrever a música. Chama Fui Preso. Depois você ouve pra você ver, Adair Moreno, Fui Preso. Tá lá no canal do YouTube. Tá? Então, assim, essa música eu não tive tempo de lançar, porque assim que eu gravei ela, eu comecei a passar por um outro problema muito sério. Né? Que foi a morte da minha mãe. E logo depois as outras coisas que vem acontecendo, que provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, eu tenho... Agora gravado eu tenho bastante, cara. Alex Vitória gravou 3, né? Gravou Dia de Vitória, gravou Pérola Bruta, que é uma música muito bonita, gravaram várias músicas, né? Tem uma Adore, que é muito bonita. Então é um fozinho. Aí eu tenho a cantora Larissa, acho que é Larissa alguma coisa, do Rio Grande do Norte, que gravou uma música meio chamada Fé, que explodiu lá no Rio Grande do Norte, né? E tem também, tem tanto, eu nem lembro mais, tem uma gravada no Rio de Janeiro, São Paulo, tem bastante música gravada aí. Tem muita música gravada, né? Deixa eu só abrir aqui um parênteses. O pastor Adair também, ele faz um programa de rádio, que é lá do amigo lá do apóstolo Mauro Ramos. Eu quero mandar um abraço para o apóstolo Mauro Ramos. Como é que chama o programa lá? Programa Impacto de Fé Aparecida. Impacto de Fé Aparecida. E aí quando eu tava lá com o apóstolo, lá ajudando ele, eu tive a oportunidade de entrevistar o Adair Moreno lá também no podcast do apóstolo Mauro Ramos, que é o podcast Impacto da Fé, tá? Vocês podem procurar lá no canal do YouTube, lá Impacto da Fé, vocês vão ver lá a entrevista que a gente fez com a Adair Moreno. Então, assim, eu já tive a oportunidade, eu tô tendo essa outra oportunidade aqui, novamente com a Adair Moreno. E assunto é o que não falta aqui com a gente. Adair, você falou aí um pouco aí do seu ministério de música. Você também é apresentador, você também já fez programa em TV aberta, né? Já trabalhei. Como que foi você despertar para esse lado aí, com a comunicação, com o marketing? Como que foi? Cara, assim, eu vou ser honesto com você, eu nunca tive vontade de trabalhar em televisão. Eu era apaixonado em rádio. Em rádio? Meu sonho era trabalhar em rádio, mas eu sabia que isso não ia acontecer. Né? Assim, as minhas lógicas. E a televisão foi um acidente, cara. Eu fui participar de um programa na TV, da TV Cerrado, e foi tão bem a entrevista, quero até aproveitar e mandar um abraço para minha amiga Maíra Oliveira, que está em São Paulo. Um abraço. Né? Maíra, obrigado, Deus abençoe. Maíra é um presente de Deus na minha vida, ela que é a esposa do pastor, filho do pastor Marcos Viana, né? Maíra Oliveira, que está em São Paulo, vai vir a Goiânia, quero te ver, menina. Gente finíssima que me introduziu. E eu fui participar de um programa chamado Cerrado Gospel. E aí eu participei, e aí eles gostaram tanto que me perguntou, cara, você não tem coragem de fazer um quadro na televisão? Eu falei, tem. Que dia que você pode gravar? Eu falei, agora. Só que eu falo as coisas, depois a ficha cai. Uma coisa é você falar, outra coisa é você sentar no estúdio e frente às câmeras, cara. E eu lembro que eu fui gravar o primeiro programa, mas assim, foi tão normal pra mim, né? Eles me deram as dicas, tudo certinho. Então eu gravei as palavras e gravei alguns offs, né? Que são aquelas vozes. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Trabalhei por algum tempo, né? E acreditem.
eu arrumei tanto problema com pastores de Aparecida, com alguns pastores, por causa do programa. Porque na cabeça deles, a TV tinha dado o programa pro povo evangélico. Que não era, cara, era um programa para pessoal. Um programa da grade da TV, mas era a Maíra que era a chefe. E eles queriam que divulgasse os eventos dele na igreja. Não pode, televisão você não pode. Né? Televisão é caro. Né? Merchandise, né? Jabá é caro em televisão. E às vezes a gente fazia, mas não podia. E aí o que eles fizeram? Começaram a mandar e-mail pra TV, pra tirar a gente do ar. Então assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você, né? O nosso meio é uma pérola, né? Né? Claro, tem muita gente boa, mas tem uns espíritos de porco que só Jesus na causa. E aí depois disso, eu me afastei, passei um tempo e fui convidado para ir pra Fonte TV. Participar do programa Viola na Fonte. Lá do Bispo Augusto, Neulimila. Isso. Lá o programa do Bispo Neulimila, que é o Viola na Fonte, que é sucesso. E aí, eles são tão... Gente, pensa num povo humilde. Uns amigos, uns parceiros, né? Eu tive o prazer, por exemplo, de ir na casa deles, participar de evento com eles, de coffee break, aniversário do bispo. Então, assim... e aí eu fiquei freguês. Aí eu comecei a ajudar a levar pessoas lá. E a gente ficou um tempão. Né? Eu sempre participando, toda vez que eu ligava eu ia lá, né? A Raniele que é uma das produtoras, tem um programa lá também, gente finíssima. E aí eu me afastei e comecei a ter problemas de saúde e tive que me afastar do rádio e da TV. Né? A rádio Liberdade FM também, né? Nesse meio tempo eu fui pra Liberdade, meu amigo Ney Carvalho, o velhinho mais porreta do rádio. Ney, eu quero trazer ele aqui, cara, ele tem uns 40 anos de rádio. Ele é da época da rádio AM. E ele era né, cabeção. Ele que me levou, me apresentou os bispos, na verdade. E aí depois, quando ele faltava, eu ia substituir ele lá na rádio. E o programa dele era o pico da rádio. Das 3 da tarde às 6, às 7 da noite. Então, assim, era o pico de audiência o programa dele, das 3 às 5. E eu ia... Então, fui pra rádio. Logo depois, eu fui pra outra rádio em Trindade. Né? Fiquei um pouco em Trindade. E aí saí, fui me afastando. Em 2020 eu voltei pra TV Gazeta, junto com a Maíra. A Maíra fez o Gazeta Gospel. E aí foi na época que a gente fez aquela reportagem daquela live que a gente fez. Eu fazia a reportagem, aí eu trabalhava na rua, onde eu fazia a produção, né? Criava a pauta, produzia, gravava, editava e mandava. E gravava os offs. Todas as vozes que você vê no programa lá é a minha voz. Né? O que gravava o quadro dos artistas gospel, né? Curiosidade gospel. Então eu já tenho muito tempo que eu trabalho e agora estamos aqui na TVNC Digital, né? Graças a Deus. E louvo a Deus pela parceria com você, viu, Charles? Sei que graças a Deus é você que tornou isso tudo possível aqui, viu, gente? Essas coisas bonitas que você está vendo aqui, ó, né? Você tá vendo aqui, né? Aí, ó, a câmera 3, tá vendo? Essas logomarcas, todas as logomarcas que você vê é o Charles que cria. O homem, o cabra é bom, viu? É fera. Aí eu que agradeço, pastor. É a parceria, né, que a gente tem aí, muita a parte de marketing aí, né, ele me deu a oportunidade de estar tomando conta, fico feliz pela oportunidade. Daí, você falou aí, né, da sua história, ministério, como apresentador, como comunicador. Antes de entrar no seu testemunho, porque eu conheço um pouco do teu testemunho, eu já ouvi você falando do seu testemunho já em outras entrevistas, mas antes de você falar do seu testemunho, eu quero te fazer uma pergunta. No começo aqui do programa, você citou que você saiu ali da sua cidade em busca de um sonho. Sim. Né? Você realizado como pastor, como cantor, como apresentador, mas qual que é o teu grande sonho? Qual que é o teu maior sonho hoje? Porque a gente não deixa de sonhar, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente tá sonhando, né? Qual que é o teu maior sonho hoje? Cara, é uma pergunta tão complexa e simples e complexa ao mesmo tempo. Eu sou um cara que eu sonho, eu tenho muito sonho. Eu sou um cara que eu sonho, eu tô sempre produzindo aqui, né? Então, assim, o meu maior sonho hoje é a TVNC Digital se tornar a maior TV digital do Brasil. Não é de Goiás, do Brasil. E eu já tenho um projeto para isso. E se Deus permitir, a gente chega lá, né? Então, se eu sou um cara realizado como pai, né? Eu sou um cara realizado como pai. Tenho uma neta linda, que é a Ana Elisa. Tenho meus 3 filhos, que é o Júnior, a Jéssica, o Marcos Vinícius. Sou um cara realizado como pastor.
Eu tive a oportunidade de presidir um campo, de pastorear uma igreja top de linha. Deixa eu ver o que mais. Cantor, né? Eu tive a oportunidade de viajar bastante, fazer grandes eventos com grandes nomes da música. Você teve a oportunidade de abrir um show do Lázaro, né? Nós abrimos um show do Lázaro hoje que descansa no Senhor. No Lázaro. Nós abrimos um show do Matos Nascimento. Matos Nascimento. Quer ver aí? Rapaz, sem falar quando a gente era o cantor principal. Né? Uhum. Porque quando você pega uma moralzinha, aí o povo é que abre o show pra você, né? E meu filho, Júnior, hoje o Júnior é professor de música, e o Juninho, ele começou comigo, menininho, né? O Jefinho também, que hoje é professor de teclado, começou comigo, os meninos tudo pequenininho, e a gente fazia os grandes eventos aí, cara. Uhum. Então assim, Deus, eu sou um cara privilegiado, Charlie. Deus me deu o privilégio de estar em um lugar que as pessoas matariam pra estar, eu nunca pedi pra estar. De fazer coisa, de ter amigos, de estar em lugares que as pessoas matariam para estar, eu nunca quis e Deus me permitiu. Só que a nossa vida é uma eterna evolução, a gente está sempre em reconstrução. Então eu tive que recomeçar várias vezes. Né? Inclusive eu estou recomeçando de novo. Em várias áreas. Eu tive que recomeçar. Né? Hoje já estou bem adiantado, mas eu tive que recomeçar em várias áreas, em todas elas. Então a minha vida foi zerada. Literalmente. Todas as áreas que eu pensava foi zerado. E tive que recomeçar. E tá indo bem, graças a Deus. Tá indo bem, né? Igual eu também. Logo vocês vão ver meu testemunho também. Eu tive que dar os restart aí, várias. Tem que reinventar às vezes, né? Reinventar. Muitas das vezes a gente tem que reinventar. Mas, o Adair, antes de você falar do seu testemunho, você teve um acidente de moto agora, né, esses dias. Sim. Que foi um grande livramento, né? Porque o programa nosso aqui está sendo gravado, né? E eu passei também uns perrengues aí, não deu para gravar ao vivo. E o Adair também sofreu um acidente. Eu queria que você falasse aí desse grande livramento aí que Deus te deu. E em seguida você já entra no seu testemunho aí. Então, há 3 dias atrás, hoje a gente tá gravando na sexta-feira, né? Isso. Então na terça-feira, 3, 4 dias atrás, eu tava voltando do meu trabalho, eu ando de moto, e um carro fez uma conversão à esquerda, cara, no cruzamento mais badalado ali. Quem conhece Goiânia sabe que o cruzamento da Avenida Consolação com a Castelo Branco. Eu tava vindo. Ali é complicado. E ele tava indo, ele fez a esquerda e eu, chovendo, não consegui frear a moto, eu de moto, bati na lateral do carro dele. E eu até coloquei nas minhas redes sociais, né, que o rapaz que me ajudou, que era um flanelinha, ele ficou em pânico, Charlie. O cara chorava, o cara falava assim, ó: gente, eu te vi morrer, você tava morto. Você tava morto, por Deus do céu, que eu te vi a alma sair do corpo. Você não tava lá, moço, você tava morto. Eu falei: moço, morri não, eu tô bem. Eu tô aqui. Aí, você sabe o que veio na cabeça da gente? Você já viu aqueles vídeos assim, aqueles filmes que a pessoa morre e não sabe que morreu? Eu falei: cara, será que eu morri? Não tô sabendo? Eu falei: rapaz, eu não morri não. Eu não morri não. E ele chorava, e eu até gravei um pedaço dele falando, cara, não era pra você estar aqui, eu já vi acidentes menor do que esse, aqui nesse sinal que as pessoas morrem. Eu bati no carro, levantei as pernas, girei. Foi muito esquisito, cara. Girei, bati em cima do carro e caí do outro lado. E não quebrei um osso, não tive uma fratura exposta. Doeu demais o meu corpo. Por isso que o povo depois, fala, né? Morre e não sabe por que morreu, né? Não é? Rapaz, que coisa esquisita. Então, assim, eu sei que foi um grande livramento de Deus. Né? E Deus sempre avisa antes, Charles. Então, assim, pra amanhecer, uns 3 dias antes, eu sonhei 2 vezes com isso. Em hospital, em UTI. E eu sempre oro pra Deus me guardar. Né? Que eu passei por um acidente em 2022. Eu tenho sequelas, né? Eu tenho sequelas aqui, ó. Então, dessa vez aqui foi muito mal também. Então, assim, um pitbull fugiu do dono e bateu na minha moto. Deu um trem esquisito, rapaz. Né? Eu quase morro com esse aqui. Então, se passei por um... Então, assim, eu creio hoje... Hoje eu tenho certeza, não que eu duvidasse, mas eu tenho certeza do chamado de Deus na minha vida e do propósito, cara. Que era pra mim estar morto já. Né? Uhum. Então, assim, como eu falei pra você... Eu casei com 19 anos e tive o meu filho com 20, o Júnior. E 2 anos depois nasceu a Jéssica. Foi em 99, nasceu a Jéssica, minha filha. E a gente passando por muita dificuldade, cara. E eu casar de novo, passando dificuldade na casa, passando dificuldade e trabalhando. E Deus não permitiu trabalhar para o homem. Eu entrava numa empresa, era impressionante, cara. Eu entrava numa empresa, ela começava a ter problema financeiro. Passava um pouco, o dono me chamava e falava: cara, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que tem que te mandar embora. Eu preciso de mais disso aqui.
Porque você tá... O último falou isso pra mim, alguma coisa tá me falando que é você que tá falindo a minha empresa. Tô te falando, e eu queria morrer com esse negócio. Falei, mas não é possível, cara. Eu com um filho pequeno. E eu lembro que eu comecei a orar a Deus. Deus, me permita eu trabalhar. E Deus não permitia. Até 2017. E a gente começou a perder, né? Eu já contei esse testemunho, eu quero só revisar aqui. A importância de se viver momentos e não queimar etapas. A importância de, se o momento é de tristeza, fique triste. Se o momento é de chorar, chore. Se o momento é de sorrir, sorria, cara. Se o momento é de luto, passe pelo luto. Eu